Nós estamos falando sobre posicionamento. Obrigado, gente. Posicionamento. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai relatar o nome de homens relevantes na história, que só se tornaram relevantes porque se posicionaram. Nós vamos ouvir falar de Moisés, nós vamos ouvir falar de Abraão, nós vamos ouvir falar de Isaac, de Jacó, nós vamos ouvir falar de grandes homens de Deus que se posicionaram, e militaram, e lutaram, e acreditaram, e tiveram fé, e fizeram. Por isso o nome deles, você acha que se João, o discípulo de Jesus Cristo, aquele que é tido como o discípulo do amor, o apóstolo, o discípulo do amor, aquele que quando caminhava com Cristo, nos intervalos, quem sabe, da pregação, aquele que nos intervalos, quem sabe, das ministrações, no momento de descansar, no momento pós-culto, você acha que ele seria chamado o discípulo do amor, aquele que reclinava a cabeça no colo, nos braços de Cristo, se ele saísse do culto e fosse embora e largasse a Bíblia, largasse a palavra, largasse Cristo de lado? Ou você acha que esse homem, dos homens que se posicionaram para viver algo extraordinário com Cristo, ele abraçou, ele tinha sede e fome, assim como nós declaramos, sede e fome, eu tenho lenha, sim, nos tornamos responsáveis. Até que ponto eu sou responsável? Até que ponto? Porque nós estamos ouvindo há alguns dias a respeito de posicionamento. Aquele que está posicionado, aquele que se posiciona para viver, amado, ele pode até se posicionar aqui no culto, mas se o posicionamento dele na segunda-feira não for a mesma, acompanhada da fé que foi ativada no Espírito, porque a fé sem obras, ela não vale de nada. A fé sem obras, eu posso vir aqui, me derramar, aceitar Jesus, eu posso fazer o que for, eu posso ser aqui para você um animador de plateia, arrancar lágrimas de você, falar do emprego, do desemprego, da política, do futebol, eu posso falar o que for, mas se dentro de você a fé em Cristo ela não for ativada mediante o teu posicionamento na tua segunda-feira, é em vão você ter vindo. É em vão, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Assim como também ontem o pastor estava falando, o ativismo, o fazer, sem crer no Deus que falou, o Deus que prometeu, sem acreditar no Deus que te chamou para fazer, não adianta. Então existe um conjunto de coisas aqui, e grandes homens de Deus, relatado na Bíblia, vai falar a respeito de homens que se tornaram relevantes, que acreditaram numa sarça que pegava fogo, e ouvindo a voz de Deus, já imaginou se Moisés falasse, não, eu vou porque eu sou o cara, eu treinei, eu sou o bonzão e eu vou mesmo, eu vou libertar todo o povo que está cativo. Não, foi segundo a palavra de Deus, porque se o Senhor não for, eu não vou, se o Senhor não estiver, eu não estou. Então o Senhor, Ele libera uma palavra, mediante o encorajamento que você tem de ouvir a voz dEle, mas também o teu posicionamento, o teu passo, o meu passo na segunda-feira, vai surtir o efeito da fé que nós ativamos aqui no domingo, a fé que nós ativamos aqui na quinta-feira, a fé que nós ativamos aqui numa noite de oração, como imersão, ou lá nos cultos dos lares, como nós estamos fazendo no Vitória Régia. Então existem grandes homens na Bíblia, e eu quero falar a respeito de um deles específico aqui essa noite, que é Noé. Noé, ele é esse homem,
um homem relevante que se posicionou mediante a fé em Deus, de ouvir uma palavra do Senhor, ouvir uma direção do Senhor, em meio a uma situação, uma circunstância onde o Senhor ele está entristecido, ele está triste com o povo, ele está com o coração arrebentado com o povo, porque o povo só quer saber de pecar, o povo só desobedece, o povo não tem práticas cristãs no seu meio, o povo estava totalmente corrompido. Então o Senhor vai falar, isso está lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8 em diante, número 6, Gênesis 6 vai falar, e o Senhor ele está bravo, ele está entristecido, e ele está a ponto de acabar com toda a humanidade. Não, eu vou destruir toda a terra, eu vou acabar com tudo, eu vou desfazer tudo aquilo que eu fiz, eu não quero mais, esse plano para mim é um plano falido, esse plano para mim é um plano que não deu certo, e eu não vou mais. Mas de repente o Senhor em si, ele olha e vê um homem relevante, com a sua família relevante e posicionada, que é a família de Noé. E ele olha para a família de Noé, e ele vê a geração de Noé que o adoram, que prestam culto, que tem o coração voltado para ele. Então ele fala para Noé: Noé, por você, pelo teu posicionamento, eu não destruirei a terra. Noé, a partir de agora eu te dou uma palavra, e a partir de hoje, Noé, você vai começar um trabalho, aonde você vai pegar a madeira, você vai pegar o betume, e você vai construir uma arca para mim, Noé. Você vai construir um ambiente de salvação, porque eu encontrei graça em você e na tua família. O posicionamento de um homem agrega graça aos olhos de Deus para a sua casa. O posicionamento de uma mulher agrega graça de Deus, atrai os olhos do Senhor, porque o Senhor estava pronto a acabar com tudo. O Senhor ele estava pronto a destruir tudo, mas em Noé ele encontrou alguém para refazer ou para ativar a aliança que ele tinha com o povo. O posicionamento de um homem. Um posicionamento de um homem. Se Noé fala não, eu não quero saber. Você acha que se Noé se recusasse a fazer, a trabalhar com Deus, na obra de Deus, a obra que Deus tinha colocado para ele, o nome dele estaria escrito hoje aqui, e nós poderíamos estar compartilhando disso? Então por que eu olho para mim, e eu até tenho fé, mas não me posiciono, e quero que Deus lembre de mim, olhe para mim, faça por mim, ative por mim, caminhe por mim, dê comida para mim, me alimente, faça tudo? Como? Não existe essa possibilidade. Sabe quando nós nos tornamos relevantes? Sabe quando nós nos tornamos pessoas relevantes no meio da sociedade? Quando a nossa fé em Deus, ouvindo a direção, a palavra do Senhor a nosso respeito, ela é alinhada com o nosso posicionamento, independente de qualquer coisa. O nosso posicionamento, a fé com obras, ela caminha junto. As coisas só acontecem se dentro de mim eu tiver fé, e nessa minha fé eu der um passo, sem mesmo olhar se tiver o chão ali. Mas o que acontece? Para nós está muito difícil, porque eu não tenho tempo. As coisas estão muito corridas. O Senhor ele me chamou para ser um homem relevante na terra. Talvez, quem sabe, eu espero e assim eu oro para que o Senhor tenha chamado você para ser um grande empresário nessa terra, um homem bem-sucedido, uma família bem-sucedida, um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Mas só que quando nós olhamos só para aquilo que é material, nós esquecemos e nos perdemos. A nossa fé está ativada em ter uma vida bem sucedida, uma casa boa, um carro bom, ou status, ou um lugar. A nossa vida, a nossa fé está aplicada naquilo que é físico. O Ricardo pregava isso aqui quinta-feira e foi extraordinário. A nossa fé, ela é aplicada naquilo que é terreno, e nós nos esquecemos daquilo que é eterno, aquilo que gera verdadeiramente vai gerar salvação para nossa casa. Nossos ouvidos, muitas vezes, eles se encontram fechados para aquilo que o céu está falando, aquilo que verdadeiramente é o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus, como jovens relevantes dentro da escola. Quantas oportunidades de falar de Jesus nós tivemos e nós não falamos. E a nossa oração do começo do ano era: usa-me como um farol. Essa era o nosso cântico. Mas não olhando somente para isso, de nada vale o homem juntar tesouros na terra, de nada vale, a palavra diz, de nada vale. Se o meu coração não estiver em Deus, todo tesouro, a traça corrói, o bandido rouba. Sabe, amado, nós perdemos muito tempo das nossas vidas correndo atrás daquilo que não é eterno, e esquecemos de ouvir a voz do céu, esquecemos de ouvir a voz de Deus. Sabe, o Senhor, Ele tem falado muito a respeito comigo, a respeito de tempo. Quanto tempo você tem passado comigo? É culto de domingo, é culto de quinta-feira, é sexta-feira de imersão, é quarta-feira de GF, é algumas outras coisas, é culto fora. Tudo isso é válido, mas ei, o meu período, o meu tempo que eu tenho para passar com o Senhor, o que eu tenho feito? Amado, qual é a maior preciosidade, o que tem mais valor hoje para Deus e para nós? É o tempo. É o tempo. Perceba uma coisa: se alguém roubar o teu celular, se alguém roubar o carro, se alguém roubar a tua casa, nós não ficamos tristes pelo bem, nós ficamos tristes pelo tempo que nós levamos para adquiri-lo, e pelo trabalho que nós tivemos. Tem pessoas que perdem um bem e se desespera, porque talvez não vai mais ter o tempo suficiente para alcançar outro bem. Você entende quanto é precioso o tempo? Então, chegou um período na vida de Noé. Noé, ele está ali, ele está ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor fala para Noé: ei Noé, a partir de agora, eu achei graça em você, eu achei graça na tua família. Noé, eu não vou destruir a terra, mas eu tenho para você um trabalho. A partir de agora, Noé, você vai construir a arca, e você vai construir essa arca usando madeira de gofer, usando a melhor madeira. Você vai trabalhar, Noé, na minha obra. Você vai trabalhar, Noé, você vai passar betume pelo lado de fora, você vai passar betume pelo lado de dentro. Noé, durante um período de mais ou menos aproximadamente 100 anos, Noé, você vai trabalhar para mim, porque eu mandarei um dilúvio que vai acabar com todo o povo, com toda a terra, e aqueles, Noé, que você, enquanto estiver trabalhando para mim, anunciando a minha palavra, falando do meu amor, Noé, esses é capaz ainda de alcançar a salvação. Porque existe um grande perigo de nós trabalharmos aqui, construindo para Deus, e não estar anunciando. Algumas pessoas vão tirar nós para doido, para louco mesmo, assim como fizeram com Noé. Noé, você é doido, você é louco, nem chuva aqui existe, não cai chuva, há tempos que não chove. E você, Noé, vai gastar todo esse tempo, você vai gastar todo esse período construindo algo que você nem sabe se vai acontecer. Você verdadeiramente é um doido. Sair na chuva num domingo como esse, para ir lá para uma igreja, para uma parede preta, apaga a luz, acenda a luz, sai fumaça, filma,
pula, grita, dá glória a Deus, aleluia, você é doido. Mas só que enquanto nós estivermos trabalhando para Deus, anunciando aqueles que se arrependerem, vão ter lugar, se aqueles que acreditarem e que quiserem participar da obra, esses vão ter lugar no dia da salvação, no tempo da volta, da vinda do Senhor. Quem sabe, Noé, no decorrer dos seus dias trabalhando, Daniel trabalhou como carpinteiro, pedreiro, Marcelo está ali, alguns outros aqui podem, Aníbal está ali. A obra cansa. Trabalhar na construção civil, o Kedo trabalhou um período, voltou para o Ceasa. A obra cansa, o período é cansativo. Talvez Noé, no seu trabalho, ele martelou o dedo. A gente mexe com madeira, não entra farpa na mão. Talvez Noé, ele chegava no período do seu dia à tarde e ele estava cansado. Ele estava cansado. Quem sabe na cabeça de Noé pode até ter passado: eu vou desistir. E isso também na nossa vida. Nós estamos construindo algo com o Senhor, nós nos posicionamos debaixo de uma palavra e começamos uma construção, nos cansamos sim, nós talvez demos uma martelada no dedo, entrou uma farpa, nos cansamos, mas ei, o Senhor que te chamou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele está falando, assim como Ele fez com Noé. Os nossos dias estão sendo, nós estamos trabalhando numa construção, o nosso posicionamento debaixo da palavra, da fé ativada em nós, está acontecendo algo. Só não enxerga aquele que não quer ver. As coisas estão acontecendo. Nós viemos no culto, nós participamos das reuniões, mas as nossas segundas-feiras, nós não queremos pegar no martelo, nós não queremos cortar a madeira, nós não queremos começar a trabalhar, nós não queremos envolver a nossa família no trabalho que nós estamos construindo. Noé, ele começa um trabalho, ele começa uma obra debaixo de uma palavra, ele se posiciona e de repente vem os seus filhos e começa a trabalhar com ele, e de repente a sua esposa está ali acreditando na missão, na obra, intercedendo, orando. Quem sabe, amados, quem lembra quando nós nos mudamos para cá, nós estávamos construindo a nossa arca, e as mulheres chegavam e serviam o bolo, outra apresentava um almoço, nós estamos preparando, a união da família, acreditando com fé, posicionados debaixo daquilo que o céu estava fazendo, e olha onde nós estamos hoje. Olha o que nós estamos vivenciando hoje. Talvez os teus olhos, eles se direcionaram para algum outro lado, mas eu ainda consigo contemplar a glória do Senhor, e eu me lembro todos os dias, de quando nós começamos a quebrar esse era um palco, nós começamos a quebrar para construir o altar aqui, aonde pessoas iriam ser alcançadas, aonde crianças, mais de 50 crianças esse ano, foram batizadas, apresentadas aqui diante do Senhor, apresentadas. Quantas almas se batizaram aqui, por quê? Porque nós um dia ouvimos a voz do Senhor, pegamos o martelo, começamos a cortar a lenha, e começamos a construir a arca, que acolheu muitos que estavam prestes a se afundar, a se perder lá fora. E essa missão, esse trabalho, ele não pode parar, ele não pode parar. Talvez você olhe: ah, pastor, mas eu estou cansado, ah, pastor, mas eu estou ferido. Ei, aquele que chamou você, ele te cura, ele te sara. Procure a ele, chame por ele, atrai a presença dele, ele te fortalece. Talvez você tenha olhado para os homens aqui dentro, homens caem, homens são falhos, homens erram, mas o Senhor, Ele não erra, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz, e Ele está te convidando e me convidando para participar dessa perfeição dEle. A construção dEle é perfeita. Quem sabe Noé ficou bravo com um dos filhos que não trouxe a madeira certa. Quem sabe a esposa de Noé,
Isso não está na Bíblia, eu estou conjecturando para que a gente possa entender. Mas o posicionamento daquele homem, o posicionamento daquele pai de família atraiu os filhos, atraiu a esposa. O posicionamento de um homem, o mundo todo aí fora pode estar corrompido, mas se um sacerdote dentro de casa estiver com o coração voltado para o Senhor, a sua casa ainda está sendo atendida, olhada pelo céu. A casa estava sendo olhada, e o Senhor achou em Noé o meio de recomeçar. O Senhor achou em você o meio de recomeçar, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola. Ele achou por você o meio de recomeçar. E Noé constrói, está construindo, está fazendo. Eu já vou encerrar. Aqui eu acho que o relógio parou aqui em 20 minutos e 52. Mas eu já estou encerrando. Talvez você olhe, amado, e quem sabe você, assim como eu perguntei para Deus, mas o Senhor é Deus. Para quê? Para que demorar tanto tempo, mais de 100 anos, para Noé construir uma arca, sendo que o Senhor poderia entregar uma arca pronta para um homem que te servia, para um homem que a família dele prestava cultos, tinha temor, o coração voltado, convertido, um homem íntegro, no meio da sua família, com os seus filhos e a sua esposa. O Senhor não poderia fazer já algo pronto? Para que levar tanto tempo? Para que todo esse período? Amado, quando eu comecei a falar com o Senhor falou para mim: o meu tempo trabalha você. Quantas coisas nós queremos pronta, quantas coisas nós queremos na hora, quantas coisas nós queremos para ontem. Nós entramos aqui com o casamento arrebentado, amanhã nós queremos estar restituído. Nós entramos aqui desempregado, amanhã queremos que o trabalho bata na porta da nossa casa. Nós entramos aqui ferido, nós entramos aqui enfermos, e no outro dia ou na mesma hora nós queremos instantaneamente. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor, o nosso tempo não é o tempo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Quem sabe para Noé ele poderia entregar tudo pronto, falar: agora coloca de 2 em 2, eu vou aqui dar uma ordem para os animais e pronto, já vai vir a chuva e acabou. Mas o período de 100 anos foi o período que Deus encontrou para trabalhar o caráter, quem sabe, de Noé. Quem sabe a família de Noé precisava ser trabalhada aquele período. Quem sabe, amado, talvez você não entenda, assim como eu, porque eu estou passando todo esse período. Parece que eu estou cansado, parece que eu não dou conta, parece que ninguém acredita em mim, o que eu estou fazendo é coisa de louco. Mas esse período, todos os dias, eu acredito que o Senhor, Ele dava instruções para Noé: Noé, agora é desse jeito, Noé, agora você faz assim, Noé, agora você faz dessa forma. É um período onde ele se posicionou debaixo de uma palavra, onde todos os dias ele ouvia a voz do Senhor. Todos os dias ele ouvia a voz de Deus falando: Noé, desse jeito está certo, Noé, desse jeito está assim, agora vai precisar fazer desse jeito. E nós começamos, nós trabalhamos, nós nos posicionamos, e por algum momento nós queremos fazer do nosso jeito, porque o jeito de Deus não dá certo. Talvez o jeito de Deus não é para ser, talvez, Senhor, mas esse jeito estava sendo ministrado lá ontem, querendo dar palpite nos planos do Senhor, querendo falar para Deus conforme Ele tem que fazer, conforme Ele tem que trabalhar. Olha para nós, os nossos erros são por conta das nossas decisões. As decisões erradas, elas acarretam colheitas erradas.
mas nós estamos sendo hoje aqui, nesse domingo, onde o Senhor escolheu para que eu e você estivéssemos aqui. Olha para Noé, veja o que eu fiz com Noé. Eu chamei ele para uma obra, e ele ouviu, e mediante a fé que ele teve na minha palavra, ele se posicionou, mesmo cansado, mesmo, quem sabe, com fome, mesmo chamado de louco, mesmo de qualquer jeito, ele estava lá, todos os dias tendo um relacionamento com o Senhor. Ele estava ouvindo a voz de Deus, as instruções do céu, para que ele pudesse terminar a obra que o Senhor falou. Quantas coisas nós abandonamos no decorrer desse ano, quantos dilúvios que já vieram, e por nós não terminarmos a arca, afundou, e as pessoas, e as decisões, ou as coisas que eram para ser salvas ali, não foram salvas. Quantas arcas no decorrer do nosso ano afundou, pelo posicionamento que nós desistimos, pela aliança que nós quebramos. O final do ano está chegando, mas o Senhor, Ele está falando: eu sou o mesmo, que apesar da terra, apesar da desobediência, apesar do pecado, eu renovo a minha aliança. Eu renovo a minha aliança. Uma palavra de fé ativada no teu coração, mediante o posicionamento, vai fazer você viver algo extraordinário. E não é só para você, anuncia enquanto você constrói, porque pessoas vão ser salvas. Não espere, eu já falei isso aqui, não espere as primeiras gotas do dilúvio chegar para querer começar a se posicionar e construir a tua arca. Não espere, porque vai ser tarde. A hora é agora, o dia é hoje, o céu está propício. A palavra é essa, é hoje, irmão. Comece a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Aumentou o relógio, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Eu acho que falta 2 minutos ali, eu estou olhando errado, eu estou olhando que falta 20 minutos e 58, é o horário. Quero convidar já o pessoal do louvor. Amados, é direto, é uma palavra direta, é uma palavra clara. Há alguma sombra de dúvida a respeito daquilo que o céu está falando? Amado, a nossa fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu expressar a minha fé aqui, a minha segunda-feira, não ter um posicionamento. Não adianta eu expressar o meu posicionamento se eu não acredito no Deus que me chamou para fazer. Não adianta. Ou nós nos posicionamos com a nossa fé mediante as nossas obras, e isso é sim algo extraordinário. Olha, está um dizer assim na internet: como você estava na Copa do Mundo passado? Você lembra a maneira que você estava na Copa do Mundo passado? Para essa agora? Você se lembra desde quando Deus te chamou e você disse sim, você ergueu a sua mão e você se apresentou? Você se lembra como você estava para a maneira que você está agora? Olha quantos passos nós já demos em direção ao Senhor Jesus. Olha quantas feridas já foram saradas. Olha o quanto de crescimento e maturidade nós alcançamos debaixo da palavra dele, posicionado nele durante esse período. Só não vê aquele que não quer, só não enxerga aquele que não quer. Nós estamos crescendo, nós estamos trabalhando. A palavra de Deus diz que o pai, ele não parou de trabalhar, ele continua trabalhando, e os seus filhos também. Então não largue o martelo, não largue o serrote, continue nos ajudando, continue perseverando nessa arca, porque ela vai servir para a tua família também. Não foi salvo sozinho, ainda trouxe suas noras, alcançou. Teve gente que ouviu a mensagem e não deu ênfase, e quando o dilúvio chegou, bateu na porta,
me deixa entrar. Só que não foi Noé que fechou a porta. Essa porta aqui que o céu está falando para você, para nós aqui hoje, não é o pastor Tiago, não é o pastor Fernando, não é o grupo de louvor. A arca, ela foi construída em uma dimensão aonde a porta ela só poderia ser fechada por fora. Então o único que pode fechar a porta é Deus. Mas essa palavra hoje é para você, é para mim. Ei, não desanime, continue firme, permaneça na fé e ative as suas obras. Ei, pastor, mas é muito culto, é muito isso, é muito aquilo. Ei, enquanto nós estamos trabalhando na casa, a nossa família está sendo reunida, a nossa família está sendo abençoada. Ei, amado, enquanto nós estivermos trabalhando, anunciando a boa nova de Cristo, as coisas extraordinárias do céu, ela vai acontecer. Elas vão acontecer. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Depois, lá na tua casa, leia o livro de Gênesis, capítulo de número 6. Você vai entender a respeito de Noé e a sua missão, Noé e a sua obra. O homem que recebeu uma palavra do Senhor e se posicionou mediante a fé naquilo que o céu falou, ele salvou a sua casa, ele salvou ele. Deus teve uma aliança com ele, que salvou toda a geração dele. O Senhor, Ele quer fazer isso comigo e com você aqui também. Ele quer que nós firmamos uma aliança, a aliança do céu para com a terra. Ainda que haja pecado, ainda que haja desobediência, mas essa noite o céu diz para mim e para você: eu tenho uma aliança para contigo, para que os teus filhos vivam as promessas também. E você, a partir de agora, comece a trabalhar, não espere o dilúvio, não espere as primeiras gotas, não espere a chuva. É agora, é hoje, o céu está te chamando. Volte a trabalhar na obra que o Senhor colocou para você. É você, é a tua família, são os teus filhos os maiores beneficiados de tudo aquilo que o céu tem para tua casa, daquilo que o céu tem para tua família e para tua história, em nome do Senhor Jesus. Sim.